Fala, torcedor do Cruzeiro, ligar aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Cruzeiro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Cabuloso, com novidades, análise de jogos, mercado da bola e tudo mais. Mas antes de tudo, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor do Cabuloso, que chega aí no conforto da sua residência. E fica até o final do vídeo que tem novidade bombástica para vocês. E é isso, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso Cruzeiro. Segundo capítulo é aí, terça-feira que vem, vale vaga na semifinal da Copa do Brasil, clássico Cruzeiro e Atlético. Mas aqui, ó, no fim de semana tem Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético entram em campo sábado. O Galo recebe o Vitória e o Cruzeiro joga fora de casa contra o Vasco. Esse jogo é importante pro Arthur Jorge e pro Barba pouparem, descansarem, recuperarem alguns jogadores. No lado do Atlético, para o jogo desse fim de semana, o Juan Tressol está no protocolo de concussão, então não vai poder jogar essa partida. Expectativa para saber se ele pode jogar na terça-feira. Vitor Hugo ficou fora por conta de um edema na coxa no clássico do meio de semana, pode ser utilizado alguns minutos nesse jogo para também estar preparado para o jogo de terça-feira, clássico pela Copa do Brasil. No lado do Cruzeiro, Bruno Rodrigues está fora, ele teve uma fratura no rosto e na costela, não joga nem sábado, nem terça-feira pela Copa do Brasil. Jonathan Jesus, problema no ombro, o Cruzeiro não divulgou se ele vai ser desfalque, fica a expectativa se esses jogadores vão ser poupados, descansados, utilizados, claro, já pensando na terça-feira. O Bruno Rodrigues não joga, né? O Arthur Jorge tem tido alguns problemas no ataque, tem outros jogadores, por exemplo, tem o Wesley, tem o João Costa e tem o Lúcio Rodrigues, que não vem sendo muito... E aí ele foi perguntado sobre isso na coletiva depois do clássico. Eu queria te perguntar do Lúcio Rodrigues, que é um jogador que chegou recentemente, entrou bem contra o Corinthians, só que não vem sendo muito preterido na hora de entrar. É uma questão física que ele está vindo de pré-temporada, ou é só uma questão de hierarquia mesmo no banco de reservas? É uma questão de opção minha em relação àquilo que tenho de opções para cada uma das posições que tem. Curto e grosso. Atenção, o Atlético anunciou que acionaria o Caio Jorge no STJD. E acionou mesmo, pedindo punição ao atacante pela entrada no Juan Tressol. O Atlético alega prática de agressão física, infração descrita no artigo 254, traço A. Só que tem um detalhe que ontem eu estava pensando. Se o tribunal vai punir ou não, eu não sei. Eu até acho que não. Mas tem um movimento por trás dessa articulação do Atlético, tem um movimento que ele pode não ser aparente, ele pode não ficar escancarado, mas é onde eu imagino que o Atlético possa lograr algum tipo de êxito, que é de marcar o Caio Jorge em clássicos, deixar marcado o Caio Jorge, chamar a atenção para um jogador que cometeu, já que o Atlético apresentou um compilado de imagens, que cometeu atos que, segundo o Atlético, são atos fora dos padrões convencionais, nos clássicos. Dá um aperto na mão do Ivan Roman, a cotovelada no peito do mesmo Ivan Roman, esse negócio com o Tressol, não sei a questão da briga, da porradaria lá dos 23 expulsos, eu não sei se tem alguma coisa daquilo ali também, mas ali ninguém era de ninguém, né? Ali valia tudo. Mas o Atlético, eu acho que está querendo meio que colocar um rótulo no Caio Jorge. Por exemplo, Melão começou a rolar terça-feira. Depois desse movimento todo do Atlético, vocês acham que as câmeras não vão ficar nele? Vocês acham que o árbitro não vai ficar de olho nele? Vocês acham que uma entrada mais brusca do Caio Jorge não possa, de repente, transformar num cartão? Não sei, mas eu acho que o Atlético faz esse movimento e disse ontem, e vou dizer hoje aqui, para mim, futebol não se ganha só dentro de campo. E não é para passar pano para um e outro lado, não. Mas eu disse aqui, logo após as declarações do Brax e do Spindel, que eu, se estou no Atlético, faria a mesma coisa que o Brax está fazendo, e eu, se estou no Cruzeiro, responderia da mesma forma, ou até com mais veemência que o Spindel. Então, para mim, os dois, por exemplo, o Valuzeiro acha que não deveria. Mas eu acho que, se eu estou no lugar de um e de outro, eu faria a mesma coisa. Não, que não deveria. Não, você achou meio que desnecessário? Eu só acho que é uma bomba de efeito moral. Só isso. Porque mesmo que venha a punição, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Tá nervoso por quê? Não tô nervoso. Eu sou assim desde 1981. Fica tranquilo. Fique tranquilo. Então, se sair a punição, vai ter tempo de ser... Vamos supor que o STJD acata. E aí? Alguém acha que... Hoje é... Não, pro clássico não. Hoje é... Então, ponto, cara. Beleza. Pelo menos prejudiquei o Cruzeiro pra sequência da temporada, tirando o Caio Jorge.
Tá bom, parabéns. Mas, Valu, é aquele negócio. Eu não concordo com o pedido de punição, mas eu entendo que o Atlético tenha feito. Pela necessidade Não, eu não acho que tá errado, Thiago. Só que eu acho que é muito mais uma coisa toma aqui. Acho que é muito mais para marcar território. E tá, eu acho que é para marcar território. Pertence ao futebol. O que o tá Gagé falou, certo. eu concordo. Os holofotes ficam todos voltados pro Caio Jorge na Arena MRV. Porque o que as pessoas começam a ver? Mas não é Qual ação. Mas não é do Caio Jorge? a ação impetrada. Não! Você entendeu o que eu tô falando? A ação é só mais uma... Não. Aí eu tô de acordo com você. Você entendeu? Eu acho que a ação mesmo não não vai... coloca mais. É só mais um elemento. Mas é o que está por trás dela. Sim, a ação é a cereja ali. Vamos pegar e meter um carimbo na Exato. testa. Mas esse carimbo já pode ter. Esse carimbo já tá. É só a gente ver os edits que foram feitos aí. Através de cenas do Caio Jorge realmente com ações, com o Tressoldi. Tem também um edit que a gente pode deixar de falar do Tressoldi com o Caio Jorge. Já tá pronto. Eu não acho que essa ação do Atlético no STJD coloca mais nada. Já tá tudo aí. Mas então, aí é o caso do Atlético tentar deixar a peixe para todo mundo. Sabe, assim, até o STJD concorda comigo que você foi violento naquele lance. Porque o Atlético vai atrás do Caio Jorge, ou vai atrás do STJD, para punição ao Caio Jorge, e a alegação é um artigo que fala sobre agressão. Então, cara, nós estamos falando de agressão. Eu não acho que tenha existido agressão no lance, tá? Para mim, não houve agressão no lance. Pelo contrário. Houve uma situação em que o Caio Jorge, para mim, é imprudente. Ele também, além de ser imprudente, foi infeliz na jogada. E aí, ele merecia o cartão amarelo. Só que o ponto aqui o que o Atlético tenta parecer ou tenta fazer nesse momento é colocar no jogador a peixe de opa, peraí, é por agressão que aconteceu. Então, eu entendo, tá? Como eu disse, eu não concordo com o movimento, mas eu entendo perfeitamente como funcionam os bastidores do futebol. E o HG falou uma coisa aqui na quarta, aliás, logo após o Clássico, e eu concordo com o HG que cara, não se ganha e não se ganha mesmo só com bola e campo, só dentro dos Mas isso não mexe nada no resultado do jogo pra mim. Mas tá? isso mexe com pra mim não, cara. Mexe pro pra futuro. mim não mexe nada. Porque se ele fica fora, o Cruzeiro passa. A não ser que ele fique fora, aí mexe. Mexeu. Ele não ficando fora, pra mim não mexeu. Por isso que eu acho que isso aí acaba interferindo, sim. Eu acho que mexe no sentido de que os árbitros podem ter uma condescendência menor. Porque, por exemplo, essa repercussão toda, o assunto virou notícia nacional. Aí já há questionamentos para cima do árbitro. Pô, mas você não aplicou nenhum amarelo num lance temerário e tal. Nós vamos discutir mais sobre isso. Gostaria de ouvi-lo sobre esse assunto todo aí. Boa tarde, HG. Você acha que foi um ato violento? Você acha que o Atlético está certo na pedida? Ou você acha que o Atlético está só querendo marcar território? Boa tarde, pessoal de casa. Eu concordo com o que você falou, mas só tem um detalhe aqui. Você virou e falou que o Atlético está querendo marcar o Caio Jorge. Não, o Caio Jorge já se marcou. As atitudes dele marcaram o Caio Jorge. Não tem nenhum tipo de injustiça aqui, né? O Valu falou dos cortes, os cortes todos são verdadeiros. São lances que aconteceram, né? O que o Atlético está fazendo é oficializar isso perante todo mundo, para chamar a atenção de algo para que não aconteça mais. Até para ele, Caio Jorge, começar a entender, peraí, não dá para eu continuar com essa postura minha em todos os clássicos, porque uma hora o cara caiu de mau jeito aí, teve problema, né? Ainda bem que não foi grave, mas uma hora pode ser grave, né? Se ele continuar dessa maneira, eu não sei mais como é que pode ser. Como é que pode ser a próxima entrada? Primeiro eu aperto a mão de um cara que tá com a mão quebrada. Depois eu não vou na bola, eu vou no cara, jogo ele no chão. Se tivesse acontecido algo pior do que isso. Então, o que o atleta tá fazendo é, para, Caio Jorge. Se você mesmo não tem a consciência, através dos lances que você está fazendo, jogo a jogo, que você tem que mudar essa postura sua. Que uma coisa não é você ter vontade, você pode ter vontade, mas joga na bola. Outra coisa é você não jogar na bola. Então, acho que o que o Atlético faz é isso, é externar isso através do STJD. Não acredito que vai ter punição, não acredito. Até porque, para o Clássico, não tem nem tempo hábil para ter julgamento. Então, o Caio Jorge vai para o Clássico. E vou dizer outra coisa aqui. Eu espero que não haja uma retaliação por parte dos jogadores do Atlético com o Caio Jorge. Porque eu sei que isso é uma coisa comum, né? O cara querer tomar dores do companheiro e tudo mais. Eu espero que isso não aconteça, para que não atrapalhe o Clássico, sabe? Até para poder não igualar a situação, para você não ficar e agir de uma maneira errada, como, para mim, o Caio Jorge agiu.
Espero que, então, se o Tressoldi, que deve ser liberado na segunda-feira, for pro Clássico, sabe? Aceite a desculpa do Caio Jorge lá, aperta a mão dele e vamos pro jogo, né, com paz e tudo mais, e que o Caio Jorge entenda que o que ele fez repercutiu de uma maneira negativa por conta dele. Ninguém aqui tá exagerando, ninguém aqui tá fazendo mais. As imagens estão aí. Ele não foi na bola. Eu gostaria de ouvir também. Gente, quando eu falei do Atlético querer marcar aqui, atenção. Mas eu entendo. Só para explicar, tá? Não que o Atlético, vamos marcar porque somos mal. Não. O Atlético quer marcar, que eu estou dizendo o seguinte: o Atlético, através desse movimento, automaticamente, ele mete um carimbo na testa do Caio Jorge. No clássico, atenção arbitragem, atenção Brasil. No clássico tem que ficar de olho nele. É isso que o Atlético está fazendo. E sabe o que aconteceu também? Agora, você falou assim, ganhou uma projeção nacional, a discussão. E o tema também ganhou uma projeção nacional, não só pelo fato do ato, mas também porque foi um jogo único. A discussão de todos os programas de TV ontem, eles não estavam falando sobre a expectativa do jogo entre Palmeiras e Santos, nem o jogo do Vasco. Eles estavam repercutindo a história que aconteceu no clássico entre Cruzeiro e Atlético. Então, também ganhou essa projeção por causa de ser um jogo isolado numa terça-feira. O debate ganhou a terça-noite e tomou durante toda a quarta-feira. Mas sobre ato violento, eu tendo comigo que a imagem fez se tornar ainda mais pesado. Porque o Caio Jorge, eu vou de novo falar, o Caio Jorge errou, o Caio Jorge passou do ponto, ele faz o movimento do ombro antes de pensar numa dividida, então tem tudo isso. Mas a imagem, a cena do Juan Tressoldi caindo ao solo, ela se torna ainda mais chocante a tudo que aconteceu. E a saída do atleta também, por causa disso, ganha um peso maior. Eu espero que não tenha reflexo nenhum pro clássico de terça-feira. Eu tô com o Breno, eu acho que o jogador do Atlético não tem que pegar pilha, o jogador do Cruzeiro também não tem que pegar pilha por causa de toda a construção disso. Sobre os dirigentes, eu entendo que cada um está no seu lugar. Qualquer um de nós que estivéssemos no lugar do Paulo Brax, do Bruno Spindel, tomaríamos a mesma medida, porque ali você tem que defender o seu trabalho, a sua instituição. Eu acho que é importante para a defesa de tudo que está acontecendo, do que aconteceu, externar, falar. Eu entendo quem acha que esses diretores teriam que ter aparecido em outros momentos também e que ficou muito conivente para eles aparecerem nessa situação específica. Mas ela era necessária, independentemente da ausência em outros momentos. O dirigente de Atlético e de Cruzeiro está no seu lugar de fala. Eles precisavam aparecer no momento tão precioso. Vocês acham que a rivalidade entre Atlético e Cruzeiro nunca esteve tão ácida entre os jogadores? Entre os jogadores, tá? Não, já teve outros. Já teve outros. A gente vai lembrar de Dagoberto mas não era assim, não. Que já teve, naquela época também foi bem acirrado. Mas não era assim, não. Ácida como tá agora? Era assim. A gente é contemporâneo dessa época. Não era assim, não. Era assim. Não era não. Eu enxergo diferente, o HG, eu enxergo. O futebol mudou também. Eu enxergo que dos últimos tempos sim a rivalidade mais ácida. Vou explicar por quê. É porque de 20 até pelo menos 25, né? E o Breno fica muito bravo quando eu falo que o Cruzeiro tem um time melhor do que o Atlético. Não, de 20, não, ficou ontem, você ficou muito bravo quando eu falei. Você achou que eu estava menosprezando o Atlético. Eu só acho que vocês acharam que já tinha ganhado. Aí ficou todo mundo surpreso. Isso aí. Nem sempre o melhor. Breno, você que saiu daqui antes da final da Sul-Americana falando que ia lá buscar a taça. Eu tô esperando você voltar com a taça até hoje. Se eu acertasse tudo o valor, eu posso te garantir uma coisa. Com certeza eu não estaria aqui, porque eu acertaria os números da loja. Eu vou poder falar, eu tô na tela. Se eu puder falar, na sua vez você fala. Porque você colocou meu nome. Então pode falar, Breno. Você estava comentando, você me colocou no meio da história. Pode falar. Como você cita também. Não é para citá-lo no programa? Não, você pode citar, mas se você não colocou, eu tenho direito de defesa. É porque o Elton já explicou. Explica mais uma vez, Elton. Explica mais uma vez quando é a cara aqui, ó, que está aparecendo na tela. Candidato, atença ao seu momento aqui no programa, por favor. O senhor tem 1 minuto e meio. Então, desta forma, eu não iria ao STJD, entendo que os dois dirigentes ali acabaram. Estava falando de ser melhor, né, e da rivalidade, peguei o fio da meada.
De 20 a 25, o Atlético teve times... De 20 a 24, o Atlético teve times muito superiores ao Cruzeiro. Muito superiores ao Cruzeiro. E eu tô aqui desde 22, eu não tive problema em falar que o Atlético era muito melhor time do que o Cruzeiro era. De 25 para cá, eu acho que o Cruzeiro de 25 já é melhor do que o Atlético e hoje é um time melhor. O que não significa que vá ganhar todos os clássicos. Queria entender de onde foi tirada essa construção de que se achava que o Cruzeiro ia atropelar o Atlético, ia golear o Atlético, sendo que, inclusive, no último clássico no Mineirão, quem venceu foi o Atlético, com o Cruzeiro sendo favorito de novo. Então, você admitir, às vezes, favoritismo e falar que um time é melhor do que o outro, não é menosprezar, não é falar que está tudo ganho. É só isso. HG, eu estou pensando aqui, se eu fosse do quadro de arbitragem da CBF, eu pediria para ficar fora, tá? Do sorteio desse jogo de terça-feira. Quem apitaria? Eu não sei. Eu... Busca lá fora? Eu tô falando se eu sou árbitro do quadro, tá. eu falo, entendi. e você é o eu assumo. Eu falo assim, pode me tirar. Me tira. Vai lá, Elton, vai Agora, lá. eu fico imaginando, aí eu vou falar um árbitro que eu sei que desagrada atleticanos e cruzeirenses. Breno pode me ajudar se eu estiver falando. Imagina, Breno Galante, caiu Davi. Pensei que você falava Não, Davi o de Oliveira Wilton... Lacerda. Se cai o Davi, se cai o Davi para apitar esse jogo, com sinceridade, com 15 minutos, o Davi vai estar sentado na escadaria do vestiário com a mão na cabeça e chorando. Sério. Cara, a pressão pro árbitro que vai apitar vai ser monstruosa. Vai. E com certeza o árbitro, eu não tenho nome, tá, Elton? Você perguntou. Eu tenho. Eu não tenho nome. Klaus, eu não falei tenho. pensar no Klaus agora. Cara, eu acho que Klaus. é jogo pro tamanho Então eu tenho dois. do Klaus. Assim. E não tem outro nome. Ramon Abate Abel. E Não tem não. Quê? Eu gosto. Tô falando sério, pior que eu tô falando sério. Não. Eu também acho o Klaus o melhor. Já deu problema pros dois, porque todos os árbitros já deram problemas pros dois. Agora, o Davi, o Wilton pode ser um outro também. Nossa, o Wilton. Mas pode ser, cara. Aí, tá vendo? Cara, eu tô falando nome de Você achando Copa. ruim do Ramon Cara, eu tô Abate falando Abel. nome de Copa. Tô enchendo o seu Cara, saco. não, o Klaus e o Wilton. Você O não fala Klein. isso, Eu que tô falando gosto do nome de Abel. Copa. Não, Não gosto quando eu não. fico O Abate indignado, Abel pra mim não é mau árbitro. dele tem pra Copa. Ele é performático. Se não for o Klaus, eu Mas também ele acho foi bem, que o Breno. Ramon Abate O Abel Ramon Abate Abel é o controlou menos o pior. jogo. O Daqui em Davi, cima, menos cara, pior. se for o Davi, assim, vai ser mais triste do que foi qualquer outro jogo. Coloca o Daron. Não, o Daron com o Atlético é tem um verdade, né? vento, Agora Era pode, com o era um Hulk, negócio do o Hulk Hulk. Mas era Era o só Hulk. com aquele... Não, Era o o Davi Hulk, tá era o muito Hulk mal, mais gente. aqui. E assim, cara... Aliás, o Daron deu uma murchada. Com sinceridade, o jogo... A minha perspectiva pro jogo é ruim demais. Eu tenho uma fofoca do Daron Muito pra contar picado o jogo. O jogo vai parar, vai parar. Posso? Nossa, Posso contar no eu digo isso com tristeza, tá? Tomara que eu esteja Não, errado. e o Seu pedido de desculpas do Caio Jorge, que admitiu ter se excedido naquele lance com o Juan Tressoldi. A gente vai mostrar aqui a manchete do No Ataque. Acessa lá, noataque.com.br, para você ver essas e outras informações. Caio Jorge se desculpa com o Juan por mensagem. O Gão. Fez bem, né, no ponto esquerda? Fez bem, sem dúvida nenhuma. Ontem eu falei no programa, e talvez tenha sido mal interpretado. Desculpa pela minha voz, tá, galera? Ainda é resultado do clássico. Talvez tenha sido mal interpretado quando eu disse que o que aconteceu e não foi uma cama de gato. Porque a cama de gato é quando você está parado num lugar, aí um jogador sobe para poder ter disputa e o outro abaixa. E o que veio foi o Caio Jorge, veio no contato, e a cena é muito forte mesmo com o Juan Tressoldi. E, Leopoldo, queria que você me corrigisse se ontem no programa eu não disse que o Caio Jorge, de repente, não seria passível de um cartão que o árbitro pudesse dar. Você disse que ele Disse poderia isso. receber um cartão Também de disse, alguma cor. também disse que Especialistas ele afirmam- excedeu um pouco também, excedeu Sim. um pouco não, excedeu no confronto ali, mediante ao que estava acontecendo na partida, né? Especialistas de arbitragem comentam que poderia ter sido um cartão amarelo, no mínimo, mais adequado, pelo lance, em que o Caio Jorge teria se excedeu, na verdade, né? E ele admitiu que passou do ponto, entre aspas. Está aí no momento em que o médico do Atlético e da seleção brasileira recomenda, né, determina que o Tressoldi não continue no jogo, e passados alguns dias, minha querida Larissa, o Tressoldi está bem. Está bem, Léo, graças a Deus, fez exames de imagem, não teve nada, né, detectado, ele está bem. Vai seguir o protocolo, né? Ficar 5 dias sob observação. Não vai poder jogar o jogo de sábado, né? O que o Galo sai perdendo, porque é um zagueiro com muita regularidade no Galo.
Claro que temos o Vitão, que com certeza vai desempenhar bem esse papel, mas fica aí, né, o grande questionamento. O Caio Jorge pedir desculpa, não acho que ele fez mais que obrigação, como uma pessoa minimamente humana, é o que ele devia realmente ter feito. E o Tressoldi aceitou? Aí eu já não sei, Léo. Acho que São da mesma assessoria, né? Sim, da mesma assessoria, isso que eu ia comentar também. Não houve Eu acho que aceitou, resposta sim. pública do Tressoldi até esse momento, né? Mas deve ter rolado um papinho de WhatsApp, né? Tá muito quente, né, o que aconteceu agora. Mas, por exemplo, tem uma história do Marcelo Ramos contra o Colo-Colo, que ele falou que na saída da Libertadores, ele e o Bassai saíram na mão. O Bassai era jogador do Colo-Colo. E aquela pancadaria, aquele porradeiro e tudo mais. Hoje em dia, os jogadores do Cruzeiro de 97 e do Colo-Colo de 97 se encontram, resenha, troca ideia, bate-papo. Nada que o tempo não resolva e não esfrie um pouco os ânimos da galera. E são profissionais, né? Jogadores... Ô, Gão, não sei se você concorda comigo também, eu acho que... Eu também tenho esse sentimento até dentro de mim, que eu acho que cada vez mais... O próximo clássico é sempre o pior. Você não tá com essa sensação, não? O pior que eu falo, assim, no sentido de estar mais... A rivalidade parece que cresce cada vez mais. Tirando esse lance, eu até acho, por exemplo, que teve até muita resenha. Por exemplo, o Everson conversando com o Matheus Pereira. Teve uma resenhazinha Arroio deles. querendo a camisa do Preciado. Teve uma resenhazinha deles, por exemplo, ali, que o Everson estava no chão sendo atendido, o Matheus Pereira chegou e falou assim, tudo bem aí, filho? Ele falou assim... Era pra ser... Não, tinha um repórter da rádio que eu tô trabalhando falando que o Everson falou assim, que tiro foi esse que esse moleque deu, cara? Do gol, né, que ele tomou. E tal, eu nem vi a bola. Aí o Marcos Botelho foi quem achou e falou assim: resenha dos caras. Melhor do que aquela pancadaria que foi no final do campeonato. Estamos de volta para toda a minerada ver e ouvir. Hoje foi a transição assim, né? Foi toque de bola bacana. Quando o assunto é clássico, repercussão não falta depois da partida, né? Nem sempre por conta dos gols ou do resultado. Pós-jogo dos torcedores, quem também tem espaço garantido nas discussões são os lances polêmicos. O último deles foi esse aí. Após uma entrada de Caio Jorge, o Tressoldi girou no ar e bateu a cabeça no gramado. O zagueiro tentou continuar em campo, mas precisou ser substituído minutos depois. Após o confronto, dirigentes dos dois clubes deram declarações fortes. Para muita gente ficou o questionamento. Mesmo não sendo punido na partida, será que Caio Jorge pode sofrer algum tipo de suspensão? Não ter dado a falta não absolve ninguém. Só que o clube não processa o adversário. Quem denuncia é a Procuradoria de Justiça Desportiva. O clube leva o fato através de uma notícia de infração e a Procuradoria decide se vai adiante com uma denúncia. A discussão trouxe à tona outros lances recentes de clássicos entre Atlético e Cruzeiro, mais uma vez envolvendo polêmicas, nem todas punidas pelos árbitros dentro de campo. No ano passado, o Gabigol foi expulso após uma cotovelada em Lianco. Na mesma partida, o zagueiro atleticano acabou pisando no braço de Dudu, hoje companheiro de time. A situação passou em branco na visão da arbitragem. Também em 2025, dois lances envolvendo o Caio Jorge e o chileno Ivan Roman chamaram a atenção das torcidas. Na atual temporada, a decisão do estadual trouxe novas discussões. Uma delas, quando o goleiro Everson acertou Christian no chão. Tem um detalhe que decide tudo aqui nesse caso. O prazo é de 30 dias. O clube que espera a poeira baixar perde esse direito. Já o torcedor, ele não é parte na justiça desportiva. Então o caminho dele é o Ministério Público, a ouvidoria ou a justiça comum, se for um dano concreto, inclusive um dano contra o consumidor. A rivalidade é que move o clássico. A deslealdade é outra coisa. Daqui a pouco temos até um outro lance para comentar aqui sobre Bruno Rodrigues e Everson também, né, Leopoldo Siqueira? Isso, a gente está revendo alguns lances, né, que foram objetos dessa... Aí, ó. Nesse lance, o que está pesando em cima do Everson passaria em branco e seria considerado uma jogada normal, mas talvez seja a atitude dele na final do Campeonato Mineiro contra o Christian, quando o Christian chega para dividir essa bola aí e o Everson empurra ele no chão e depois vai de joelhos em cima do jogador cruzeirense, né? E aí começa toda aquela confusão generalizada que deu aquele quiprocó, tá certa a palavra quiprocó? Tá aquele certo. quiprocó danado. Foi um pouco mais que quiprocó, né? Aí a gente tá revendo outros lances também clássicos aí, ó. Que não é a primeira vez, né? Por isso que a birra da torcida do Galo com o Caio Jorge no lance
de terça com o Juan Tressoldi. Parece até que tá pegando no pé. Eu vi muita gente usando contextos históricos, né? Falando do Donizete, sendo que a gente também pode falar do Romero, que também é um jogador que em algumas jogadas do Cruzeiro é um jogador que poderia ser considerado maldoso, já que eles usaram o Donizete, que nem joga bola mais. Ele deve ter ficado ontem assim, gente, o que tá acontecendo? O que esse povo tá me mencionando? Mas... E tem um lance... Eu até queria falar também sobre um lance em 2009... Eu era criança, mas obviamente eu sei da história do meu time. Eu também era criança, você. O Zé Carlos, ele dá uma cotovelada, se eu não me engano, no Renan. Nossa, eu tenho uma raiva desse lance. Pois é, e aí se a gente for pegar, esse que é o problema, Léo. Se a gente for ficar justificando um lance super desleal com outro lance que foi desleal também, nós vamos chegar em lugar nenhum. E é por isso que o mundo não vai pra frente, que as pessoas querem ficar justificando um lance errado com outro lance errado. Ai, mas o Caio Jorge fez isso porque fulano já fez isso. Não vai adiantar nada, entendeu? E eu acho que os torcedores do Cruzeiro estão utilizando esse lance do Everson com o Bruno Rodrigues como uma cortina de fumaça, com birra dele no clássico que teve aquela confusão toda. Esse lance aí, ó. Esse lance aí. Mas olha pra você ver, Gão. Realmente, eu não concordo, nunca concordei com essa atitude do Everson. Inclusive, eu fiquei até um pouco assustado, porque o Everson é um cara super tranquilo, ele não é de confusão. E acabou que todos os jogadores, na verdade, o Cássio, que também não é de confusão, entrou na confusão. E foi uma confusão generalizada, a real é essa, né? Então, assim, a torcida do Cruzeiro não pode também ficar pegando lances isolados pra querer justificar a atitude do Caio Jorge. E esse lance aí, Gão, só pra fechar rapidinho. Não, sem problema. Se o Everson não vai na bola, o Bruno Rodrigues inteiro na bola ia ser gol do Cruzeiro. Ele tava na pequena área, a pequena área é do goleiro. Inclusive, foi na linha ali da pequena área. Se for analisar bem o lance, talvez seja mais falta no Everson do que no Bruno Rodrigues. Mas o que eu digo, assim, sobre especificamente esse lance é porque o que pesou em cima do Everson, da torcida do Cruzeiro, foi o lance realmente da final do Campeonato Mineiro. Nós temos dois jogadores em destaque hoje nos times mineiros. O Caio Jorge, que a torcida do Atlético pegou uma birra, e o Lianco, que a torcida do Cruzeiro pegou uma birra, todos dois com esses cenários meio que parecidos, no sentido de... Querer jogar pra torcida, né? Exceder um pouco dentro de campo nesse sentido, né? No meu papel aqui, eu vou cobrar do Caio Jorge que ele possa corresponder dentro de campo àquilo que a gente espera dele, que são os gols. E aí a informação do Bruno Rodrigues sobre o que aconteceu no embate dele. A palavra embate, na verdade, não é o correto, né? No encontrão dele com o... Então é isso, torcedor do Cruzeiro. Essas foram as notícias de hoje do nosso Cabuloso. Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do Cruzeiro.